Poeta, letrista, publicitário, músico, jornalista. Estamos falando do piauizante dessa semana, o meu amigo Durvalino Couto. E aí, Duda? Tá bom, cara? Tudo jóia. Prazer tê-lo aqui nessa nossa piauização. Beleza. Meu irmão, eu fico imaginando a Teresina daquele tempo, acho que década de 70, né, cara? Com as cabeças pensantes assim, tipo você, Paulo José Cunha. Paulo José. Noronha, Viriato, Galvão, Arnaldo Albuquerque, que morreu recentemente. Torquato Neto. Torquato, em 1971. Armados de Super 8, doido. Isso. Tocava o terror nessa cidade, cara. A gente reunia na grama da Igreja São Benedito, a essa hora, fim de tarde e tal. E ali começamos a ter ideias, né? A gente comprava os jornais da época, o Pasquim, Opinião, Rolling Stones e o Jornal do Brasil e tal. E resolvemos dizer, por que a gente não faz um jornal, né? Então nós fizemos um jornal chamado Grama, por causa da grama da São Benedito. Uhum. Isso depois deu maior confusão na Polícia Federal, porque Grama é também o jornal do Partido Comunista de Cuba. E tinha mesmo alguma coisa a ver? Não tinha a ver, foi uma coincidência. Era só a graminha. Era só a graminha mesmo. Mas o grama de lá tem 2 M's também? É NM, Granema. Granema. Aí o que é que vocês queriam e tal, aí nós fomos chamados lá, né? Nós pegamos uma dura da polícia. Mas o que acontece é exatamente isso. Uma coisa que se deu em Teresina e em várias capitais do Brasil, uma reação da juventude em relação à intolerância da ditadura, Sim. à censura. Então nós começamos a fazer esse movimento, a princípio, fazendo um jornal. Nós fizemos o jornal Grama, depois nós fizemos um suplemento do jornal O Estado, que tinha na época, que se chamava O Estado Interessante. E depois fizemos Boquitas Rouge. O estado interessante, que era uma mulher grávida, né? Que era uma mulher grávida, exato. O estado mais interessante que uma pessoa pode ficar, né, velho? Uma mulher grávida. No ato de criar, né? E aí, nós fizemos naquela época com as limitações técnicas da época, por exemplo, o Grama era um jornal mimeografado, né? Nós não tínhamos acesso aos meios de comunicação. Mas isso foi gerando um movimento que culminou também com a música, com o surgimento de Geraldo Brito, Laurenice França, Cruz Neto, Edivaldo Nascimento. Então a cidade começou a ter esse rebuliço e a gente, de certa forma, capitaneava todas essas manifestações, né? E foi uma época que hoje, inclusive, é foco de muito trabalho de estudantes universitários. Eu estou sempre dando entrevista para esses universitários a respeito dessa época, que foi uma época de intolerância política. O Brasil lutava para a reabertura política, a volta das eleições diretas e tudo, o que terminou acontecendo, graças a Deus, né? Mas foi uma luta muito grande. Eu imagino, mas ter feito parte dessa história deve ser um reboliço também, né? É muito legal. Você vê que a juventude está sempre criando. Hoje nós temos aqui no Piauí, nós temos a revista Revestréis, nós temos a revista Acrobata, poetas como o Adriano Lobão Aragão, Demétrios Galvão, Tiago E, e uma porção de gente nova fazendo esse movimento, claro que com muito mais recursos técnicos, não é? Mas sempre com essa inquietação de mexer, de questionar. E você tem lido esses novos poetas, esses novos escritores nossos, cara? Sem dúvida. Atualmente eu estou estudando até mesmo a obra do Adriano Lobão Aragão. Ele tem um livro muito bom chamado As Cinzas, As Palavras, e que eu acho que todo mundo devia dar uma olhada, porque ele é um bom poeta. Agora, na época, nós éramos jovens, né? Quando foi em 1971, 72, chegou aqui o Torquato Neto. E nós fomos entrevistar o Torquato. Aí o Paulo José Cunha ele escreveu, disse, o homem está aí. Exatamente, porque eles são primos, né? Paulo José Cunha e Torquato. Aí ele mandou dizer pra gente, nessa época não tinha internet, nem computador, era na base da carta. Olha, o Torquato tá aí, o homem tá aí. Aí nós fomos entrevistar o Torquato. E de entrevistado, ele passou a ser um a mais da turma, né? E quando foi mais ou menos um ano depois, ele chegou aqui dizendo que o quente era filmar. E aí nós passamos a fazer filme Super 8, né? O Edmar fez Miss Dora, né? O Pereira fez Tupiniquim,
O próprio Torquato fez O Terror da Vermelha, que é um filme testamento. Eu fiz um filme que inicialmente se chamou As Feras. Mas como eu abri o filme com a figura do Davi Aguiar, que foi assim um cabeludo legendário da cidade, virou a piada, né? O filme passou a se chamar Davi Aguiar, né? E é assim que ele é conhecido até hoje, que é Davi Aguiar. Que é meu Super 8. E o seu, a fera queria mostrar os loucos da cidade. Tanto que na época existia a gíria, né? As feras, por exemplo, Teófilo é fera e tal. Era um cara ligado nos acontecimentos. Então eu queria que o filme se chamasse As Feras. Mas com o tempo ele foi adquirindo esse nome, Davi Aguiar, e que eu acho muito legal, porque eu era muito amigo do Davi, certo? Sim. Cara, e o que é que vocês queriam naquele tempo com esse Super 8 filmando sem áudio, né? Vocês descolavam uma trilha sonora para rolar simultaneamente. Isso. E eram filmes feitos como dizia Torquato, né? Dispara o gatilho, filma qualquer coisa, filma da janela do ônibus. Eram verdadeiras metáforas, não é? Assim, a coisa da imagem em movimento, né? Então, assim, nós fizemos um filme que foi Coração Materno, que era uma adaptação daquela música, né? Disse o Camponho a sua amada, do cara que mata a mãe, arranca o coração da mãe, porque a amada dele havia pedido, né? Então, esse filme ficou muito bem feito. Os filmes eram rudimentares, câmera na mão, não havia sonorização, como você disse, né? Mas eles têm todo um significado da época, das pessoas, da maneira de vestir e do comportamento, né? Porque no meio disso tudo havia questionamento sobre drogas, sobre a maconha, sobre a libertação sexual da mulher, a submissão do homossexualismo. Então todas essas questões que estavam sendo discutidas no Brasil, né, passou a ser uma coisa comum. Não foi fácil, não é? A gente não se comportou mais como os nossos pais, né? Passamos a ter uma outra concepção de vida. Mais atitude. Outras atitudes, respeito aos homossexuais, respeito à condição do negro, respeito à condição da mulher que se libertava, que entrava nas universidades, que começava a ocupar o mercado de trabalho, né? E deixava de ser aquela coisa submissa que foi feita para casar. É isso. Foi todo... Isso coincidiu também com o quê? Com o fenômeno do rock and roll, os Beatles, Rolling Stones, né? E aqui no Brasil a Tropicália, né? Que terminou gerando movimentos musicais em praticamente todos os estados, né? Nós temos os pernambucanos, nós temos a música cearense, nós temos os mineiros, e nós aqui no Piauí fizemos também esse embrião de um grande movimento que está aí até hoje, com você, com os mais novos, com essa rapaziada que está surgindo. Por que a gente filma menos hoje quando nós temos mais recursos, hein, cara? Pois é. Tinha algo diferente naquela época, né, bicho? Eu acho que era tudo acontecendo, essa coisa dessa revolução, aí vocês faziam uma evolução dentro do negócio. Eu não estou muito familiarizado, mas parece que existe um movimento de cinema sendo tocado de uma forma meio amadora e sem muita divulgação. Mas eu acredito que, como não há mais, digamos assim, a pressão da intolerância, a juventude hoje ela tem outros parâmetros e tem outras ambições. Mais preocupado consigo mesmo. Eu também acho isso. Né? Eu lamento, mas eu vejo, por exemplo, na revista Revestrez, na revista O Acrobata, nos cursos de cinema que estão sendo feitos aí pelo Aristides, por essa galera nova, os
lançamentos que acontecem nas livrarias, isso tudo gera uma inquietação que é muito parecido com aquela nossa época, né? Só que com recursos muito mais, com a tecnologia muito melhor e mais avançada. Tudo bem mais fácil, né, hoje. Sim. O Super 8 foi uma invenção da Kodak para ser o filme da família, né? Você filmar o seu filho, os primeiros passos que ele dava, o aniversário da vovó, mas aí uma determinada vanguarda em Nova York com Andy Warhol, no Brasil com Torquato Neto no Rio de Janeiro, a gente aqui no Piauí, em Fortaleza, passamos a utilizar a bitola Super 8 para fazer filmes de arte, né? E deu um bom resultado. Hoje nós temos esses filmes todos convertidos para VHS, DVD, e eles estão salvos aí, né? Tá, nesse período que você fazia esses filmes, você já era o jornalista? Eu era estudante universitário. Você não chegou a se formar? Eu não terminei meu curso, mas terminou. eu estudei na UNB de 71 a 77. Isso aí, praticou jornalismo? Pratiquei, eu fiz... O Globo, Correio Brasiliense? Eu fiz matéria para o jornal O Globo do Rio, fiz matéria para o Correio Brasiliense em Brasília. E quando voltei para Teresina, eu me engajei no Jornal O Dia. E trabalhei um bom tempo no Jornal O Dia. E depois eu era um jornalista bissexto, né? Ou seja, não era jornalista todo dia, mas eu sempre escrevia sobre cinema, sobre teatro, sobre música, nos jornais de Teresina. Né? A gente tem que fazer as coisas muito mais por amor e arranja outra coisa para sobreviver. Eu, por exemplo, né, eu sou publicitário, é de onde vem minha fonte de renda maior, é da publicidade, mas eu não posso deixar de tocar bateria, que eu adoro, ou de fazer composições com Geraldo Brito, com Edivaldo Nascimento, com Roraima, tenho até uma com você, com Cruz Neto, tenho vários parceiros. E isso mostra uma certa riqueza. Você tem um LP inteiro, né, cara? Você pode fazer de uma coletânea aí, cara. Posso. Pegar todas essas músicas gravadas aí. Acho que já dá. Falar em música, cara, e falar em despedida, você teve uma breve relação com Torquato Neto? Vocês chegaram a ter uma aproximação, escrever junto, pensar junto, viver junto, viver nos bares? E como é que era isso aí tudo, cara? O Torquato morreu com 27 anos, né? Então ele era um garotão. Quando ele viu a gente fazendo o jornal Grama, ele se engajou imediatamente, né? E passou a fazer também, né? E nessa época você tinha quanto tempo, mais ou menos? Na época do Grama? Olha, ele devia ter 25 para 26 anos, porque logo depois... Sei, mas aí nem ele morava aqui, nem você morava aqui, né? Não, eu morava em Brasília, ele morava no Rio. Mas aí vocês se encontravam? Nas férias a gente sempre vinha, era sempre motivo de... Um trabalho bissexto também. Pois é. Tanto assim que em 94 eu lancei o meu livro de poesia, que é Os Caçadores de Prosódias. E de lá para cá eu nunca mais fiz outro livro, né? Eu estou querendo fazer esse ano o Big Sentido, que é justamente isso. Eu queria que o livro se chamasse Bissexto Sentido, mas o Roberto Pires, que é aquele jornalista que fez essa última edição da obra de Torquato, ele lançou um livro com esse mesmo título, né? Aí eu fiquei, poxa vida, queimou a minha ideia. Mas aí eu vi que o bissexto, o 6 tem um G. Aí eu digo, pois então meu livro vai se chamar Big Sentido. Pode crer. E aí, você escreve sobre o quê? Esse meu livro vai ser basicamente poesia, né? Eu estou desenvolvendo ainda alguns poemas, por isso que eu não considero que o livro esteja pronto, mas toda a produção de 95 para cá, que eu tenho lá em casa, eu estou fazendo uma rigorosa revisão, né? Para fazer um livro, como eu chamo, um livro de poesia que fica em pé, né? Não é que esses livrinhos de poesia que você bota em pé e ele cai. Não, o livro vai ficar em pé. E que seja um presente para o leitor, não é isso? Porque você tem uma coisa... Tua história é muito vasta e vários caminhos, né, cara, que você trilha ainda hoje, né? Essa coisa do jornalismo, da publicidade, da música, e compõe, e aí fez o filme, e aí escrevia sobre tudo que a gente vive aqui, que se vivia na época e tal. Você sabe que
houve muitas pessoas importantes nesse meio tempo, né? Nós tivemos o Marcos Peixoto, de saudosa memória, que fez as várias versões do Piauí Pop, né? Que festival de rock você participou muito. Saudades nós dele, também. Marcos e do Piauí Pop. Poxa, o Piauí Pop era um acontecimento que eu não sei por que não tem mais, né? Eu lembro você abrindo com aquela parada lá. Exatamente, a ideia da capa de Vampiro foi porque o Marcos Peixoto criou uma banda de rock chamada Os Dinos, que era eu, Edivaldo Nascimento, Machado Júnior e Roraima, os dinossauros do rock piauiense. Aí eu digo, eu não vou tocar bateria nesse negócio porque eu tô destreinado. O que é que eu vou fazer? Aí eu fiz uma capa de Vampiro, né? E dizia uns poemas, berrando no palco, enquanto a galera mandava ver no rock and roll. Foi muito louco, né, cara? Como foi mágico aquele final de tarde, começo de noite, assim. Chegando ali no Jockey Club e vendo aquele movimento todo acontecer, começando a acontecer. E interessante porque era a música brasileira consagrada, não é? Nós tínhamos grandes grupos de rock, misturado com a gente, você, eu e todos os artistas daqui, Edivaldo Nascimento. E o Piauí Pop, eu lamento que com a morte do Marcos Peixoto, ninguém tomou a frente disso. Né? Parece que o Thiaguinho tá mexendo aí os pauzinhos para voltar a realizar o Piauí Pop. Eu espero que ele consiga, não é, cara? Seria muito importante. Vem cá, Durvalino, e hoje aí, cara, nos jornais, nas revistas, você encontra novos Durvalinos por aí? Sim, encontro. Escrevendo sobre você, escreve o que você escrevia na época. Eu acho que hoje a coisa tá na internet, não é? Sim. Nós temos E nesse veículo você encontra os Durvalinos aí? Olha, eu não estou muito familiarizado com esses blogs que a rapaziada vem fazendo, certo? Mas o que eu vejo é que, por exemplo, em lançamento de livros, em acontecimentos em livrarias e em cinemas, há uma turma realmente interessada. Né? A juventude do Piauí, que se interessa de fato por literatura, por cinema, por teatro, por música, ela é um grupo reduzido. Sim, né? Mas sempre foi, né? Sempre foi, eu acho que sempre foi. Infelizmente, sempre será. Infelizmente eu isso, acho, né? Essa coisa que a grande mídia faz, né? Tá todo mundo caminhando para uma preguiça mental cada vez menor. Mas eu vejo, por exemplo, uma figura como o Aristides, a Meire, o Tiago E, o Quaresma. Tem a moçada que sobrevive, sobreviverá. O Adriano Lobão, o Demetrios Galvão, são pessoas, e várias outras pessoas, que têm um grupo muito atuante nessa coisa de arte aqui no Piauí, né? E eu acho que isso vai ter desdobramentos cada vez mais interessantes. Todo mundo me cobra meu livro, como acho que deve cobrar de você seu novo CD. Né? Então isso é muito salutar, não é? Que a gente veja o Vale do Até também atuando, não é? A galera nova fazendo rock and roll e uma infinidade de novas bandas que eu nem saberia dizer direito, assim. Tem até um fato interessante na minha vida, que foi o seguinte, né? Numa determinada época eu estava pronto para fazer aquela canção que se chama A Volta do Zorro, certo? Aí você chegou e fez primeiro do que eu. Valeu. Durvalino Couto, cara, este multi-artista foi o nosso bate-papo de hoje, né, que eu gostei demais de fazer, espero que você tenha gostado também. Eu desejo todo sucesso a esse programa, porque eu também sou fã desse programa. Um bárbaro desponta no horizonte, vivendo uma paixão em fase de calmaria. Raspa até o osso da fronte a venda que lhe cega. O bárbaro tem fome e não nega. Se alimenta, como qualquer bárbaro o faria, olho por olho. E do arroz, do arcabouço dessa mágica que consome, zoneia e faz tremer o inimigo. O selvagem avança no antigo e de novo se inicia. Campeia no espaço uma frase sem olvido e equilibra o mundo, sua homeostase, com um slogan de Guerra Fria. A Terra é azul, por exemplo, como qualquer astronauta o diria, comovido. Enquanto isso, na Terra, Deus é tudo que não servia, mas valia não perder a guerra. O ágil Guarani que vara tormenta é gênio de raça que desconheço. Homem sem profissão,
Traz um revólver entre seus objetos e com um violão distribui projetos. E a todos do sertão dá cartas de alforria, como se fossem cartões de crédito, bilhetes de loteria. O bárbaro é bárbaro, antagônico, esquivo, convite sem endereço, cansaço de poeta vivo. Um recado não trouxe aos que sofrem em demasia, porque só lamenta ser doce, não ter preço. Tanta selvageria.